Fala comigo, galerinha que resolveu assistir esse vídeo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que a gente está lançando no nosso canal de produtividade, galera. O pai estava fora, passou 15 dias em Porto Alegre, mas está de volta. Chegamos em Brasília e estamos colocando a rotina para rodar de novo. Não tem essa não, galera. E, aliás, faltam menos de 30, não, 40 dias para o fim do ano e você ainda pode fazer muita coisa. Lembrem-se que eu bati duas metas em menos de 30 dias, lá no começo, lá em outubro. Então começa ainda, dá tempo de você fazer o seu ano não ser totalmente perdido. 2020 foi um ano de dificuldades, mas é também um ano de muitos aprendizados. Então leva pelo lado positivo e vem comigo na jornada dos 90 dias de produtividade que você vai conseguir fazer muita coisa acontecer na sua vida. Galerinha, eu passei 15 dias em Porto Alegre, caramba, totalmente fora da minha rotina normal. Completamente fora. E é sobre isso que a gente vai bater um papo. Eu vou falar para vocês um pouco do que é ter essa rotina totalmente comprometida e o que é que eu fiz para tentar é, amenizar essa dificuldade, né? Para começar, eu vou falar um pouco do que foi a minha rotina lá. Eu tinha que trabalhar o dia inteiro e às vezes chegava em casa por volta das 10. Nós saíamos por volta das 7, 6 e meia, 7 e retornava às 10, né? A alimentação completamente distorcida. Eu tentei fazer algumas coisas para manter a alimentação no lugar. O horário de dormir completamente sucateado, totalmente perdido, totalmente errado. Não é à toa que o pai tá aqui, ó, com as olheiras aqui, ó. O pai parece um chinesinho, ó, um chinesinho. Mas assim, o sono foi um fator muito complicado durante esse período que eu passei fora. E eu vou explicar também por quê, né? Antes eu vou contar mais coisas. É, a minha jornada lá não foram de atividades leves, teve muita atividade pesada, tanto física quanto mental. Era uma atividade que envolvia gestão pesada de pessoas e que envolvia também pôr a mão na massa, ir para o chão de fábrica e fazer o Gemba acontecer. Então, não tinha uma rotina exata, né, dos meus afazeres e todo dia tinha algo para fazer. O meu trabalho lá era fazer uma reorganização e tornar uma unidade padronizada. E esse trabalho foi extremamente pesado porque nós tínhamos muitas dificuldades, muitas coisas inconformes, fora da conformidade. A unidade, pelo índice de padronização lá da minha empresa, estava padronizada em 39% e a gente terminou o trabalho com 80,49%. Foi um avanço absurdo para essa unidade, mas foi fruto também de muito trabalho. Então eu tinha trabalhos físicos e mentais e um desgaste muito grande com a equipe, porque eu tive que mexer em todos os aspectos. Não poupei nem ninguém lá, inclusive gestores também, tive que mexer com eles. E isso é importante para você mostrar para a equipe que todos estão engajados na mudança. Mas eu estou falando isso para vocês só para vocês terem um pano de fundo do que foi essa viagem, que foi a trabalho, não foi a lazer. Então eu dormi menos, eu comi mal, eu tive desgaste físico e mental e tive que lidar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, de tudo diferente. E o que é que o pai fez, o que é que eu fiz para tentar me manter ou manter um certo nível de atividade, né? Uma das coisas que eu tentei fazer foi acordar mais cedo que os demais, né? Então, se eles marcavam para a gente sair por volta das 7 horas, eu acordava às 5. Se marcava para sair 6 e meia, eu acordava 4 e meia, 5 horas. Isso para que eu pudesse realizar as minhas atividades particulares aqui com vocês, com a minha sócia e com meus outros negócios. Eu tinha que acompanhar algumas coisas que eu não poderia deixar de fazer. Então, aquela priorização de atividades, de objetivos que a gente fez nos outros vídeos lá, os primeiros, eu fiz para mim. Eu não falei
só porque eu vi em algum lugar e achei bonito, vim falar para vocês, não. Aquilo serve, aquilo ali tem um sentido de existir. E é com aquilo ali que você vai fazer as atividades principais. Eu sabia que no primeiro dia foi surpresa, né? Eu cheguei sem saber que teria uma rotina tão pesada. Mas a partir do momento que aquela rotina pesada se tornou um fato, uma coisa que eu não conseguiria lidar nem modificar, eu passei a acordar mais cedo para poder ter mais tempo. Foi uma correção nas minhas rotinas particulares para que eu pudesse corresponder aí para com aqueles que esperam por mim, né, que estão comigo na minha jornada. E outra coisa que eu acabei tornando muito relevante foi não deixar atividades essenciais para trás, né? Então, eu tenho algumas atividades que eu tenho que fazer, como o acompanhamento da minha sócia, alguns impulsionamentos, etc e tal. E obrigatoriamente eram as primeiras coisas que eu fazia no meu dia. Não tinha como deixar aquelas atividades para fazer no final do dia, até porque quando eu chegava do trabalho lá, eu chegava extremamente desgastado. E não sei se vocês já fizeram viagem com a própria equipe de trabalho, né? Você fala sobre trabalho 24 horas por dia, enquanto eles estão acordados perto de você, vocês estão falando de trabalho, pelo amor de Deus, véio. Você não tem descanso com aquilo. Então, esse tipo de coisa deixa você muito desgastado. Então, a primeira hora do meu dia era para fazer as coisas principais, essenciais para os meus objetivos, os objetivos que eu tracei. Por isso que a gente traçou aquelas prioridades e elas servem, tem um grande motivo de existir, né? Então não deixem as atividades principais essenciais acumularem. Vocês devem ter percebido que eu fiz alguns vídeos e lancei eles pela manhã, bem cedo, né? Eu não sei se isso ficou evidente, mas eu fazia antes de ir para o trabalho. Era uma correria porque eu tinha que fazer meu próprio café da manhã, fazia o vídeo, subia para a internet, enfim. Fazia primeiro. É uma coisa que eu me policiei de fazer, foi fazer essas coisas primeiro e não deixar essas coisas acumularem. Se você deixa para o dia seguinte ou deixa para o final do dia, a chance de você não fazer é enorme. Então, essa é uma das coisas que eu procurei fazer e acaba culminando com a outra coisa que eu aprendi, né, durante a viagem. Aprendi não, já era uma coisa que eu costumo fazer, que eu acordo muito cedo, mas eu acordava primeiro que os outros. Eu acordava primeiro que os outros, primeiro porque eles só falavam do trabalho que a gente estava desenvolvendo, né? E depois porque eu precisava desse tempo a mais. Em contrapartida, eu cansava muito mais do que os demais, eu ralava muito mais do que os demais. Eu não tinha tanta chance de descansar quanto eles tinham, né? Para mim, a viagem foi extremamente desgastante, mas foi de muito aprendizado. Mas acordar primeiro que os demais para fazer o que você tem que fazer é muito importante. Outra coisa que eu busquei foi aprendizado em todas as áreas, em todos os níveis. Eu interagi com certamente uma centena de pessoas. E cada pessoa é um mundo, né? Então você tem muito que aprender. É uma cultura extremamente diferente, especialmente da minha de origem, que é o Nordeste. E assim, eu aproveitei ao máximo para entender a cultura deles, aprender com eles, entender como eles pensavam a vida e o mundo. É uma coisa que você vai fazer de forma não oficial, né? Você não está ali para isso, mas você ganha muito aprendizado, muita coisa você consegue absorver de pessoas que você conhece. Eu tenho para mim que existem pessoas extraordinárias, muitas escondidas aí atrás da câmera do celular, quer dizer, atrás da câmera, sei lá, por trás aí vendo os vídeos e deixando de produzir. São pessoas excepcionais que poderiam estar gerando valor para todos e que por algum motivo ainda não estão fazendo isso. E eu encontrei pessoas como essas. A minha vontade era até fazer delas youtuber também, mas nem sempre é possível. Mas foi possível aprender bastante coisa e seguir bons exemplos, né? Eu tive a grande chance de conhecer pessoas que eram exemplares.
Exemplos de jornada de vida, exemplo de vida em si, exemplo de pessoa, de caráter. E é com esse tipo de pessoa que eu quero sempre estar. Busque também fazer amizades desse tipo. Eu também procurei olhar a arquitetura da cidade, andar pela cidade, conhecer a boemia da cidade, porque é uma forma de você se integrar àquela cultura, conhecer os hábitos, conhecer coisas que você ainda não tem familiaridade, né? Então eu acho que isso é muito valioso quando você faz esse tipo de viagem, andar pela cidade, conhecer a arquitetura, a história, você vai conseguir agregar bastante conhecimento e aprendizado para você. E deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês. Depois que eu retornei, eu confesso que eu até estava meio perdido porque eu não estava com a minha rotina normal encaixada, mas já estava aqui. Eu voltei durante o fim de semana, né? E nisso eu acabei estabelecendo que você tem que voltar para sua rotina o mais rápido possível. Volte para sua rotina quando você retornar de uma viagem como essa, o mais rápido possível, porque é muito prazeroso você não fazer o que você tem que fazer. Procrastinar é bom. Se não fosse bom, a maioria das pessoas estavam aí realizadoras e não procrastinadoras. Então, por isso mesmo, volte para sua alimentação, volte a acordar no seu horário certo, volte a fazer o que você tem que fazer e continue caminhando na direção que você trilhou, que você traçou lá atrás quando você escolheu seus objetivos que você iria atingir num determinado momento, num determinado prazo de tempo. Volte para sua rotina o quanto antes, porque isso é fundamental para que você não se perca ou deixe de fazer as coisas que você programou fazer. E pessoal, eu acho que essas são as coisas mais importantes que eu tirei dessa viagem. Aprendi demais, profissionalmente com certeza eu cresci muito. Fui responsável por equipe lá, trabalhei com pessoas diferentes, conheci nova cultura, testei muito dos meus conhecimentos, de coisas que eu falo com vocês aqui, vi na prática e testei lá. Então, eu acho que é muito valioso. Se você tiver oportunidade de fazer viagens como essa, faça, não hesite, vá lá e não se esconda. Chega lá e vá para frente do bonde lá e tente conduzir as coisas, porque vai ser muito agregador para vocês. E uma frase que eu queria deixar, às vezes não é possível fazer o que você precisa fazer, às vezes não é possível fazer tudo, né? E às vezes não é possível você fazer da forma perfeita. Eu deixei alguns vídeos para vocês naquele período que eu estive fora. E infelizmente nenhum dos vídeos saiu do meu gosto, do meu melhor gosto, né? Mas estavam feitos. Eu não tenho receio de dizer que não fiz, que tive tendo desculpas para dar por não ter feito. Então, mesmo que não esteja perfeito, mesmo que não esteja, que não tenha sido possível fazer tudo, faça aquilo que for possível fazer. Eu sei que essa frase é de certa forma já muito batida, mas ela é um aprendizado, uma coisa que ficou mais evidente para mim depois dessa viagem. Estou fazendo aquilo que é possível fazer com aquilo que eu tenho como fazer. Tanto que meus vídeos foram de 4 minutos, 5 minutos, vídeos curtos. E ali, se vocês gostaram de vídeos mais curtos, eu posso providenciar vídeos mais curtos. Esse aqui já vai com mais de 10 minutos. Mas eu acho bom também vídeos grandes assim, porque a gente aprofunda mais, conversa mais e torna a coisa um pouco mais particular, que a intenção do nosso canal aqui é essa mesmo. Fazer com que vocês entrem numa conversa comigo, descontraída. A gente está batendo papo aqui sobre rotina, produtividade e outras coisas mais. E eu quero que seja descontraído mesmo, essa é a intenção. Galera, se você gostou, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Se você quer comentar alguma coisa, colocar o seu ponto de vista, coisas que vocês já passaram quando viajaram, estiveram fora da rotina de vocês e como vocês conseguiram manter pelo menos as core atividades, né, as atividades principais em funcionamento, bota aí no comentário que isso vai agregar muito para nós, não para mim, para a comunidade. Se você não gostou,
dá um dislike aí, diz pro pai também por que você não gostou, que com certeza eu vou procurar um jeito de fazer você gostar desse vídeo. É assim que funciona. Melhoria contínua, galera. Então, eu deixo essas mensagens, essas dicas e o pai tá de volta. Vamos lá. Na próxima a gente vai estar no sofá mais produtivo desse país. E vamos bater mais papo sobre produtividade. Não esquece que está faltando pouquíssimo tempo para você fechar o ano, mas ainda tem total possibilidade de você realizar muitas coisas. Então vem com a gente na jornada de 90 dias de produtividade. Valeu, galera. Até a próxima, hein?